João 14, versos de 1 a 4, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, e para que onde eu vou, vós conheceis o caminho. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse texto muitas vezes, né? Vou preparar-vos lugar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E essa palavra aí, não se turbe o vosso coração, ela tem essa conotação de alguém que parece que está passando por um turbilhão, alguma coisa agitada. Imagine que você está num barco, ele está agitado pelo vento, e imagina que esse barco então é o seu coração. É disso que Jesus estava falando. Ele estava falando de como o nosso coração pode estar e como nós devemos tratar o nosso coração quando ele estiver assim, agitado, ansioso, chacoalhado pelas circunstâncias. Então, portanto, é mais ou menos comum, não deveria ser, mas é comum a gente se sentir assim, quer por questões de saúde, quer por questões de trabalho, né? Vamos supor que você está passando por um problema de saúde seríssimo, aí você está ali agitado, um conflito interno, sem saber o dia de amanhã, será que Deus vai me curar? Não vai? É possível que você esteja assim em relação ao trabalho, principalmente nesses dias de quarentena, não é? Será que vai ter trabalho? Será que eu vou ter o sustento no final da semana? É possível que você esteja assim em relação à sua família no Brasil, ou os seus parentes distantes. Se você tem parentes que são mais idosos, você pode estar aí preocupado com eles nessa situação diante do vírus. Você pode estar ansioso em relação aos seus filhos por algum problema que eles estejam passando. Todas essas coisas, elas podem chegar até o teu coração, e se você não tratá-las, é possível que elas vão gerar em você ansiedade. Esse é o caminho do homem normal, do ser humano normal. E agora a minha pergunta é, o cristão, ele pode se sentir ansioso? E eu faço essa pergunta porque muitas vezes essa palavra ansiedade, ela é colocada na nossa boca de maneira muito comum, genérica, e às vezes até como alguma coisa como se fosse boa, né? Ah, eu ando tão ansioso. Mas, pelo que nós vemos na palavra de Deus, a ansiedade não deveria ser alguma coisa comum na vida do cristão. Há várias ordens bíblicas, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus Cristo, quando proferiu o Sermão do Monte, ele disse, olha, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou vestir, porque são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Há salmos que falam contra a ansiedade, provérbios que falam contra a ansiedade. Portanto, uma coisa que nós precisamos admitir é, se de fato eu confesso que eu falo que estou ansioso, isso precisa ser uma confissão de pecados e não simplesmente uma admissão de um estado em relação ao qual eu não posso fazer nada. Há sim na palavra de Deus elementos para nos curar, para nos dirigir. E quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, João 14, de 1 a 4, não se turbe o vosso coração, ele tem em mente que isso é um problema do qual nós precisamos nos livrar. Portanto, se está batendo na tua porta preocupação com saúde, com dinheiro, o que quer que seja, e você tem ficado aflito, sem dormir, você tem ficado, de certa maneira, desesperado, encare isso como um problema, contra o qual Jesus tem uma solução no ensino dele, nesse texto aqui. Veja que interessante, né? Eu estava falando agora que a ansiedade é gerada por notícias más que nós recebemos. Agora imagine que você está sentado na sua casa, que você é uma pessoa de posses, uma pessoa rica, você está sentado na sua casa, desfrutando dos bens que Deus te concedeu. Você é uma pessoa até piedosa, você ama a Deus, mas eis que lá, no conforto do teu lar, chega uma pessoa, um servo teu, um funcionário teu e fala assim, olha, um povo inimigo veio e levou todos os seus rebanhos de bois. Todos os seus bois foram roubados. E enquanto ele falava, chega mais um outro servo teu e fala assim, olha, caiu fogo do céu e tanto os pastores quanto as ovelhas dos seus rebanhos, todas elas morreram.
E enquanto esse falava, chega mais um dizendo assim, olha, os caldeus, um povo inimigo, atacou em bando, e os camelos foram roubados, os tratadores dos camelos foram mortos. E ainda assim, a pior notícia ainda estava para chegar, porque um outro homem, um outro servo chegou dizendo, os seus filhos morreram em um desabamento por causa de um vento impetuoso que veio da parte do deserto. Você imagina que todas essas notícias chegam para você ao mesmo tempo. Eu sei que o coronavírus está trazendo aí algumas dificuldades, algumas notícias ruins, né, em relação a algumas nuvens tenebrosas, mas nada do que você esteja passando se compara a isso que Jó passou. Ele recebeu todas essas notícias ruins e ainda não era uma possibilidade, uma previsão ruim, mas era de fato algo concreto. E qual foi a reação dele? Ele disse assim, então Jó se levantou, estou lendo aqui Jó capítulo 1, versículos 20 a 22. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele teve a condição de adorar, ele teve a condição de confessar a sua pequenez diante do Senhor, por logo após ter recebido essas notícias ruins. E isso ainda não foi o fim. Você conhece o livro de Jó, você sabe o que vem depois disso. Chegam os amigos de Jó, que cá entre nós deveriam ser mais chamados de amigos da onça do que amigos de Jó, porque eles vêm não para consolar, mas para acusar Jó, justamente depois que Deus ainda dá a Satanás a autorização para que ele mexesse na vida de Jó, na saúde de Jó, e ele fica então plenamente doente e vem seus amigos, e em todas as coisas Jó não pecou, não abriu a sua boca contra Deus. No caso aqui de João capítulo 14, voltando ao Evangelho de João capítulo 14, vejam, meus irmãos, que Jesus também estava lhe dando más notícias. O capítulo 14 começa dessa maneira, não se turbe o vosso coração, por causa das notícias que Jesus estava dando aos apóstolos logo no capítulo 13. Que notícias foram essas? Jesus falou uma coisa, deu 3 notícias ruins para eles. Falou que um deles ia negá-lo, um dos discípulos ia negá-lo, outro discípulo ia traí-lo e que ele iria morrer. 3 notícias ruins. Então Jesus vem e fala, olha, não se turbe o vosso coração. E no caso de Jesus, isso ainda é mais significativo, meus irmãos, porque Jesus era alguém condenado à morte, às portas da morte. Imagina só se isso viesse a acontecer comigo ou com você. Imagina que você está mortalmente ferido, e que você sabe que à sua volta, a sua família se reúne e todo mundo ali sabe que você vai morrer. E você está mortalmente ferido. E está todo mundo triste. E você, então, se coloca no lugar de Jesus, você então passa a consolar aqueles que estão tristes por sua causa. Perceberam como é uma situação bem ímpar a que Jesus está passando? Ele é aquele que mais viria a sofrer, ele seria traído, ele seria abandonado, negado, injustamente entregue à justiça e condenado à morte por algo que ele não fez. E ele vira para os seus discípulos e fala, não fiquem ansiosos por causa disso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, olha só, Jó recebeu más notícias e adorou o Senhor. Jesus estava dando más notícias, ou notícias difíceis de serem digeridas, e ele então estava ensinando também seus discípulos a não ficarem ansiosos, não terem o seu coração atribulado. Portanto, o que fazer? Né? Se as más notícias podem trazer ansiedade, que elementos esse texto nos dá para que a gente se proteja dessa tendência natural do coração de se sentir ansioso? A primeira coisa que Jesus está falando é a respeito de que a ansiedade ela pode ser combatida se você crê de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, pare de se sentir atormentado.
Há uma intensa ligação entre a presença da ansiedade e a ausência da fé. Quanto mais ansioso você se comporta, quanto mais atribulado, chacoalhado pelas más notícias você se sente, mais isso indica a ausência da fé genuína no seu coração. Sabe, aquilo, meus irmãos, foi um verdadeiro banho de água fria nos discípulos. Sabe por quê? Porque imagina o que isso tem a ver, por exemplo, com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém? Ora, ele, entrando triunfalmente em Jerusalém, está sendo aclamado como rei. Mas então ele joga um banho de água fria em cima dos apóstolos, declarando a respeito do traidor, daquele que viria a negar e da sua própria morte. E então, o que Jesus está fazendo aqui para afastar esse coração atribulado, o primeiro elemento do remédio contra a ansiedade é crer nele, crer acima de qualquer coisa, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele é o próprio Deus. Se você tivesse que escolher na sua relação com Deus, o que é que vem antes, a fé ou o amor? O que você escolheria? O que você acha que seria mais importante? Deixa eu contar uma coisa, deixa eu botar um exemplo aqui. Vamos supor que você já esteja devendo muito aí, uma certa quantia, $10.000, não tem como pagar, e aí o marido vira para a esposa e fala assim: olha, querida, você pode ter certeza, hoje é dia 17 de maio, no final do mês eu vou pagar todas as dívidas. Ora, a esposa ama o marido. Mas é difícil de acreditar que ele, até o final do mês, vai pagar uma dívida que até aquele momento não foi paga e que não se tem como pagar. Ou ela pensa que ele vai fazer alguma coisa de errado, ou ela não vai acreditar no que o marido está falando, por mais que ela o ame. Na nossa relação com Deus, nesse momento, a fé ela se torna ainda mais importante que o amor, porque o amor necessariamente não gera fé, mas a fé ela gera amor. Olha que interessante, por que Pedro negou? Porque naquele momento ali, alguns versículos antes, Jesus, ao falar da sua morte, Pedro falou assim: de jeito nenhum, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer e eu vou até a morte contigo, se isso for necessário. Ora, Pedro amava Jesus. Pedro, quando ouviu falar da ressurreição dele, mesmo que ele já o tivesse negado e o abandonado, ele saiu correndo para ver o túmulo. Ele confessou a Jesus Cristo depois, quando Jesus perguntou: tu me amas? E ele disse por 3 vezes: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas necessariamente, naquele momento ali, a sua tribulação, a fé não estava presente, mas estava presente o amor. Portanto, o que Jesus quer nesse texto é que você creia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E essa crença, ela significa que Ele é que pode te dar a provisão, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. A despeito da negação, a despeito da traição, a despeito da ausência física de Jesus, Ele estaria presente, Ele viria dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o remédio para a ansiedade é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e crer que, como derivado disso, que Ele te dá a salvação. Vejam, meus irmãos, que nós somos instados, exortados nas Escrituras Sagradas a não olhar para as circunstâncias ou para aquilo que é visível. Por isso que você vai ver no Salmo 91, dizendo: olha, cai 1.000 à sua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingidos. Por quê? Porque nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, habitamos no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 23 diz ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe, meus irmãos, havia um grande engano sobre Jesus.
Porque eles pensavam que Jesus deveria ser alguém que viesse a instituir um reino terreno. Se enganaram. Lembra dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Achávamos que havíamos encontrado o Messias, mas esse já é o 3º dia da sua morte. Portanto, crer é alguma coisa que combate a ansiedade, porque ela nos faz perceber que não estamos sozinhos. Que o nosso Salvador, ele é capaz de cuidar de nós. E é isso que está escrito, eu vou preparar um lugar para vocês, porque esse lugar não é de vocês. Jesus ele nem sempre lhe deu detalhes sobre todas as coisas que iriam acontecer aos seus discípulos, mas mesmo assim, era importante que eles crescem. Eu me lembro, quando as minhas filhas eram bem pequenas, a gente chegou a ter 3 cadeirinhas no banco de trás do carro. 3. Uma do lado da outra para caber as 3 crianças pequenininhas. A idade delas, a diferença de idade é muito pequena. E quando elas eram dessa idade, a gente simplesmente catava elas dentro de casa, colocava dentro da cadeirinha, ligava o carro e ia embora. Elas não sabiam para onde iam. Pelo menos não tinham essa consciência ainda. Elas não estavam preocupadas para onde elas seriam levadas, elas simplesmente eram levadas. Descansavam nisso. E para elas isso era a coisa mais legal do mundo, poder passear com o papai e com a mamãe, simplesmente no carrinho ali, na cadeirinha do banco de trás do carro, descansadas. Não passava pela cabeça delas se a gente ia passar por algum lugar perigoso, se de fato a gente ia conseguir chegar, se o carro tinha condições de chegar, se havia gasolina no carro para chegarmos até o destino, se ia demorar muito ou não ia. Sabe por quê? Porque o papai e a mamãe estavam no controle. A criança pequena, ela entende o que é descansar na vontade do pai. Elas vivem isso. Elas desfrutam disso. Não é à toa que Jesus Cristo disse o quê? Que aquele que o receber como uma criança, né? Esse é o digno do reino dos céus, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Perceberam como nessa atitude tão infantil repousa uma mensagem tão importante de fé? E assim, nós cremos. Isso significa crer em Jesus como Filho de Deus, crer que Ele nos dá a salvação. É o conforto daquele que sabe quem está na liderança. Não importa se pela estrada por onde eu vou, a paisagem nem sempre seja bonita. Essa estrada é a minha vida, é a tua vida. A paisagem nem sempre vai ser bonita. Muitas vezes o caminho vai ser acidentado, vai ter buracos. Muitas vezes, no decorrer dessa vida, desse caminho, a gente vai perceber estradas interrompidas e vamos ter que pegar desvios. Mas Deus está no controle. No GPS do Senhor, todas essas coisas já estavam previstas e descansamos nas suas mãos. Isso significa crer de fato, crer em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí, então vem o terceiro remédio contra a ansiedade. Então é crer em Jesus como Filho de Deus, crer que Ele te dá a salvação e crer que a vida eterna é melhor do que a vida presente. Jesus Cristo falou, na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. O nosso lugar não é aqui. Por isso que algumas vezes a ansiedade nos toma por assalto, porque você está tão preocupado com as coisas daqui. Meu irmão, minha irmã, e daí se eu e você perdemos o emprego? E daí se eu tiver que descer um degrau na minha qualidade de vida, ou 2? E daí que eu tiver que me desfazer do meu carro? Você acha, e se eu não puder comprar uma roupa nova? Se eu não puder ter, sei lá, carne na mesa todos os dias? Será que essas coisas são realmente essenciais? Ou será que nós nos deixamos levar por essa realidade das coisas
complementares ou até supérfluas desse mundo, trazemos para o campo das coisas essenciais e de maneira que nós não conseguimos nos imaginar felizes sem essas coisas. Mas o que Jesus Cristo disse é que o lugar que ele está preparando não é aqui. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Confia na palavra dele de que isso é bom. Por isso que ele disse, se não fosse assim eu não teria dito. Ele impôs a sua palavra de que isso é verdade de fato. A casa do Pai é a nossa habitação definitiva, é a morada eterna que nos aguarda. Por isso você vai ver os apóstolos perdendo as coisas, cristãos do primeiro século tendo que sair correndo, deixando tudo para trás e mesmo assim sendo felizes. Ou o apóstolo Paulo sendo chicoteado e sendo preso simplesmente pela pregação do evangelho e mesmo assim ser feliz. Quanto maior a nossa capacidade de não tirarmos nossa alegria das coisas desse mundo, mais a gente vai se livrar da ansiedade nesses momentos difíceis pelos quais passamos. A nossa alegria não pode vir dessas coisas. Isso me faz lembrar de uma história verdadeira de um casal inglês de missionários que atuou por 40 anos na China, no interior da China. E então eles avisaram que estariam voltando para casa depois de 40 anos de um trabalho muito profícuo. E voltaram de navio. Essa história é uma história que ocorreu no começo do século XX, ou meados do século XX. E eles voltando para casa de navio, depois desses 40 anos, e tendo avisado da sua chegada, eis que do convés do navio, ao atracar no porto, já na Inglaterra, eles veem que no convés havia uma banda preparada. E eles se alegraram, pensando assim, estão fazendo isso por nossa causa. E aí eis então que eles deixam as pessoas todas do navio desembarcar, para eles ficarem por último. E quando eles vão desembarcar, a banda não estava mais lá. Na verdade, a banda não era para eles. E o marido ficou meio decepcionado, meio triste. Afinal de contas, 40 anos voltando para a pátria, de um trabalho como esse, não houve ali reconhecimento. E aí então a esposa o acalma e diz assim, querido, não fique assim. Na verdade, nós ainda não voltamos para a nossa pátria. Veja que interessante essa realidade, não é? De perceber, o meu lugar não é aqui. Pensa na profundidade daquilo que Pedro está dizendo. Eu sou um peregrino. Eu sou um forasteiro em terra estranha. Pensa como isso é importante na visão dele de mundo. Por isso, depois ele é capaz de escrever, lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, essa é uma chave para interpretarmos a realidade, a vida, as coisas, o mundo. Você está com medo do quê? Está com medo da morte? Jesus Cristo disse, eu estou preparando o lugar. Ele já, na verdade, está pronto. Ele aprontou este lugar com a sua morte e a sua ressurreição. E ele continua hoje garantindo este lugar pela constante intercessão por nós, seus filhos. Você está com medo do quê? De perder os seus bens? Ora, você não sabe que a vida eterna lhe garante um lugar na cidade celestial? E que lá as ruas são adornadas de ouro e pedras preciosas. Talvez essas coisas não sejam literais, mas indica a beleza, a realeza, a incomparabilidade desse lugar. Não há nada que chegue perto da felicidade que a eternidade pode nos trazer. Você está com medo de quê? De pegar uma doença? A mesma coisa. Deus, o pior que pode te acontecer é o melhor que pode te acontecer. Não que alguém vai desejar a morte, mas a gente deseja a vontade de Deus. O Johnny e a Isabel, né, ele costumava dizer assim, preparado eu estou, eu só não tenho pressa.
A mensagem é essa mesmo, nós estarmos preparados, porque esse é o melhor lugar para estarmos, que é ao lado do Senhor. Os apóstolos davam muito valor ao Templo de Jerusalém. Por volta dessa mesma época aqui, Mateus capítulo 25 nos diz que os discípulos estavam com Jesus no templo e eles apontaram para as coisas do templo. Olha essas pedras, olha essas colunas. E Jesus está falando assim, olha, eu vou destruir essas coisas todas e em 3 dias a reedificarei. O templo, na verdade ali, a maneira de nos conectarmos com o Senhor era através de Jesus. E nós ainda estamos hoje em dia apontando para as coisas terrenas, mas nelas não pode residir a nossa salvação, nem a nossa alegria. Portanto, combata a ansiedade, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Ele te dá salvação, crendo que Ele te conduzirá à vida eterna, crendo também que a sua companhia está conosco, que Ele está conosco como companhia todos os dias. E vejam, meus irmãos, que essa relação aqui entre a ausência de Cristo e as bênçãos é grande. Ele diz assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus está dizendo que a ausência momentânea dele geraria a maior de todas as bênçãos, que era o lugar preparado na eternidade. Olha que interessante. Então, se você não consegue enxergar Cristo, olha, eu não estou sentindo Deus na minha vida, eu não estou sentindo as bênçãos de Cristo comigo, Jesus está dizendo que a ausência dele geraria uma bênção ainda maior. Não que ele não esteja com você, porque ele está. O que eu quero dizer é que essa percepção de que Cristo pode não estar com você não está correta. Ele está com você. E mesmo que as circunstâncias possam indicar outra coisa, o que está por detrás é que Ele está te abençoando de uma maneira ainda maior. Então eu não consigo enxergar Jesus, mas Ele está lá. E nesse momento difícil, no qual eu não consigo enxergar Jesus na minha vida, vai ser o momento que vai gerar as maiores e as melhores bênçãos sobre a minha vida. A tribulação, as dificuldades, ela está nos forjando, ela está nos sendo usada como halteres espiritual, ou seja, as coisas que você carrega para te dar músculos. Não é? Um grande peso a ser carregado é um grande instrumento para a geração de músculos, ou não é? Claro que é. Portanto, creia nisso e deseje a presença de Jesus acima de qualquer coisa na sua vida. Se não fosse essa separação daquele momentânea, essas moradas celestes não seriam geradas. Então aquilo que aos seus olhos pode parecer alguma coisa ruim, não é. Não será. O controle dele sobre todas as coisas na sua vida é tal, que ele não permitirá que nada seja usado para sua destruição. Por isso que diz Paulo aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tema, não vacile diante desses momentos. Não permita que as más notícias desconfiem te traga desconfiança de que Cristo não está ao seu lado, porque Ele está. E está fazendo o melhor de tudo por vocês. Eu tenho a firme convicção, meus irmãos, de que esses momentos de dificuldade nos trarão grandes bênçãos como igreja, como família. Tenho convicção. A palavra de Deus nos diz isso, nos mostra isso, a história comprova isso, de que momentos difíceis trouxeram bênçãos. Creia nisso. E por último, você vai ter dificuldades de crer ou vai se deixar tomar pela ansiedade se você não espera ser resgatado por Cristo. Por isso diz, eu vou preparar lugar e quando eu for para o lugar eu virei outra vez e tomarei vocês para mim mesmo. Sabe, essa é uma das coisas que eu acho mais importantes e emocionantes da palavra de Deus. O desejo que Jesus Cristo tem de nos ter ao lado dele.
Na oração sacerdotal, ele disse isso várias vezes. Ele falou: Pai, eu estou preocupado com eles, porque eu estou aqui com eles. A hora que eu for, eu peço para o Senhor, guarda-os, Senhor. Guarda-os no teu nome, porque quando eu estava com eles, eu os guardava. E ele confessou: Pai, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também aqueles que o Senhor me deste, porque são teus. E a esperança de Cristo e o desejo do coração de Cristo é que a história se cumpra na plena redenção, porque ele diz assim: então, quando eu voltar, seremos todos um, assim como eu sou em ti e eles em mim, nós seremos um só corpo na eternidade. E é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui para eles: eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele é o pastor que deseja profundamente estar com o seu povo. Portanto, a sua ansiedade ela vai ser combatida com essa ideia: eu quero ser resgatado pelo meu pastor. Eu quero a presença dele na minha vida. Eu quero que ele me tome. Eu quero que ele volte. Eu quero que ele venha na sua segunda vinda em poder e em glória. E me livre desse mundo que me faz ter paixões lascivas, me livre do meu próprio coração que me faz ainda querer muitas coisas ruins, me livre da presença do próprio diabo que ainda sopra tentações aos meus ouvidos e me tome para si, para ele, para Cristo. Jesus tem prazer em nos ter em sua companhia e ele está planejando isso. Portanto, eu falei aqui de 5 elementos que formam esse remédio contra a ansiedade. A ansiedade é um pecado. Ele precisa ser combatido. Em vários lugares da Bíblia é dito que a ansiedade é pecado. E aqui Jesus Cristo nos dá uma amostra. Ele fala: creia em mim, creia em Deus. Creia nele como Filho de Deus. Creia que ele te prepara moradas, ou seja, que ele é o teu Salvador. Você não está sozinho. Creia que ele vai te levar a vida eterna. E que tua morada não é aqui, mas a tua morada é lá. O teu destino não é esse, mas o teu destino é estar com Cristo na eternidade. Creia que a presença dele é o mais desejável do que tudo. Creia que ele vai te resgatar um dia dessa vida. Portanto, arranque essas raízes do mundo. Firme as suas raízes em Cristo. Como diz o Salmo 1, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Jesus Cristo é água viva. Que você esteja plantado junto a ele e que você então nele descanse. Não ligue para as más notícias. Está dizendo que o aumento de casos de coronavírus está aumentando, mas o seu Deus é maior, o seu Salvador é maior. Estão dizendo que vai ser gerado mais desemprego, é ele que te provê, é ele que te sustenta. Tira os seus olhos do agora e viva com os seus olhos para a eternidade. Não olhe para o baixo, olhe para cima. Olhe para Cristo. Não olhe para o problema. Não olhe para os montes, de onde me virá o socorro, porque você sabe, o meu socorro vem do Senhor. Que Deus abençoe